aí para vir, que é uma bênção, irmãos. De terça-feira é uma bênção, amém? Se você quer, irmãos, e pode contribuir, aqui estão os meios de contribuição, irmãos, amém? Chama agora o pastor para vir orar, para vir ministrar a palavra, amém? Se puderem se colocar de pé, igreja, por favor, estendam as mãos para cá, por favor. Em nome de Jesus, Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, papai. Agora, na hora da sua palavra, o Senhor já veio aqui, papai, é muito bom, papai, já sentimos a sua presença aqui, Senhor Jesus, na oração, Senhor Jesus, no louvor, Pai, na oração aos enfermos, Pai, continue falando, Deus, em nome de Jesus, traga tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor já veio falando com o seu servo, papai, que ele venha, Senhor Jesus, passar aquilo que o Senhor queira, papai, que nós precisamos, papai, que nós venhamos entender que o Senhor é nosso Pai, Deus, essa série aqui vai ser uma bênção, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Pode se assentar, fique à vontade. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Louvamos a Deus por mais um dia na presença dEle. A oportunidade que Ele nos dá. Estamos nesta série de mensagens denominada Pai Nosso. E nós falamos ali que do começo dela na semana passada, que nós vamos fazer um caminho até a gente chegar à plenitude da paternidade de Deus. Eu comecei na semana passada num caminho árduo, difícil, mas bíblico, que nos dá respaldo, que é de dizer que nem todo ser humano é filho de Deus, plenamente. Eu ensinei aqui, se você não assistiu, eu convido você a assistir. Eu ensinei que as Escrituras nos apresenta Deus Criador de todos, mas por conta da desobediência do primeiro homem, chamado Adão, o pecado entrou no mundo, e com isso, a paternidade de Deus plena foi bloqueada temporariamente. A partir daquele momento, nós, os seres humanos, se tornaram filhos de Adão. Jesus vem à cruz como prometido por Deus, e as Escrituras chamam Jesus de segundo Adão. E lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos quanto o recebem, ganham também um poder de se tornar filho de Deus. Não é um caminho fácil, como eu disse semana passada, não é uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir, porque se sentem filhos de Deus. Mas como eu disse, aqueles que talvez ficaram chateados, talvez até revoltados com essa palavra, eu disse que havia oportunidade ainda para correr, de se tornar filho de Deus, amém? Não era uma mensagem que estava segregando, era uma mensagem que estava chamando para a filiação através de Jesus, amém, irmãos? Você que talvez não sabia, passou a saber. Você que já sabia, recebeu uma responsabilidade de agora transmitir essa mensagem, passar a outros. Essa é a responsabilidade de todo discípulo de Jesus. Na mensagem de hoje, na segunda mensagem desta série, chegamos e sabemos que Deus é nosso Pai, através de Cristo agora, mas precisa ser resolvido algo, irmão, porque nós temos como referência, ou não temos, o Pai terreno. Nós temos a experiência com aquele que
nos gerou nesta terra. E não tem como, na verdade, desvincular. Pelo menos no primeiro momento, muitos até em toda a sua caminhada cristã, eles vinculam a atitude do pai terreno com o agir de Deus. E nessa noite, essa mensagem, Deus quer que a gente entenda algo nessa noite. Deus é nosso Pai, mas não é como o nosso Pai terreno. Amém? Se você trouxe papel, caneta, pegue, anote no bloco de notas. Isso é importante, irmão. A mensagem de hoje é um caminho que a gente vai tomar para viver a plenitude da paternidade de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo de número 27, verso 10. Obrigado, Glauco. Salmo 27, verso 10. A palavra de Deus diz assim: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém? Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Na maioria dos casos, salvo aqueles que não tiveram a criação dos pais, da figura paterna, mas aqueles que tiveram, conhecem primeiro o pai terrestre, depois a Deus. Primeiro a gente tem o contato com o pai da terra, com o pai, a mãe. Muitas vezes a mãe faz o papel de pai e mãe. O primeiro contato que a gente tem é com esse pai terreno. E aí eu não sei dizer com quantos anos, isso na verdade depende de cada um, nós vamos conhecer e entender que existe um Deus no céu. Talvez aqueles mais prodígios, né? Com 6 anos, já profetiza, já fala em línguas, já, né? Vira profeta da internet, tem uns aí, né? Mas será que ele teve encontro com Deus? Será que ele compreende quem é Deus? Outros um pouquinho depois, eu particularmente, eu começo a entender Deus por volta dos meus 9, 10 anos. É o momento que eu vou entender que é um ser superior, mas o que é nos apresentado, principalmente no contexto um pouquinho mais antigo, é um Deus distante. É um Deus que está no céu e que está olhando tudo o que acontece e olha lá, hein, o que você vai fazer. Olha lá, preste atenção. O Deus que nos é apresentado é um Deus distante, é um Deus longe, é um Deus apenas juiz. E aí, dependendo da experiência que a gente teve com o nosso pai terreno, a gente vai atrelando. Se o nosso pai terreno foi um pai severo, a gente começa a achar que Deus só é severo. Se o nosso pai, ele foi uma figura permissiva em muitas coisas, nós já achamos também que Deus não tem governo. É inevitável, irmão, nós transferimos aquilo que nós vivemos na terra, nós transferimos inconscientemente para o relacionamento com Deus.
E quando vem as Escrituras, quando vem Jesus, Ele nos ensina que Deus, Ele continua sendo Deus, mas Ele quer se relacionar comigo e com você como Pai. Primeira coisa que a gente precisa ter claro é isso, irmão, que Deus quer se relacionar comigo e com você, como um pai se relaciona com o filho. Ele é Deus, Ele é soberano. Muitos dizem assim, já me perguntaram, como eu tenho que chamar Deus? Porque os judeus, eles não falam o nome de Deus. Os judeus, eles têm lá o tetragrama, que nós chamamos de Yahvé, de Senhor. Eles não falam o nome de Deus, eles não ousam falar no nome de Deus. E aí a gente fica com um questionamento, como a gente vai chamar Deus, como a gente vai tratar Ele? Aí certa feita, os discípulos pediram para Jesus os ensinar a orar. E quando Jesus foi ensinar eles a orar, Ele não falou, olha, quando vocês forem orar, vocês comecem Altíssimo, Soberano, Onipotente, Deus de toda a terra, glorioso. Não, foi isso que Jesus ensinou? Ainda que Ele seja todas essas coisas, sabe como Jesus ensinou os discípulos a orar? Pai Nosso. Isso, irmão, era uma afronta para os judeus. Isso era uma blasfêmia para eles, porque estava pegando o Deus intocável, o Deus severo, o Deus que só quer punir, e trazendo Ele para intimidade, para o contato pessoal. E deixa eu te dizer, foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio pegar o Deus distante, o Deus severo, o Deus que só está lá no céu olhando para nos punir, e trazer Ele e dizer, ei, agora Deus mora em você, Deus habita em nós, o nosso Pai, irmão. E eu me lembro que eu fui por 12 anos, da Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, era por praxe, hoje mudou, mas era por praxe, usar terno e gravata. Irmãos, eu já participei de culto que eu suava. Meu Deus do céu, a gravata apertando, o terno, meu Pai amado. Irmão, não pode tirar o terno? Não pode, tem que ficar, irmão. Mas por que tem que ficar? Não, tem que ficar, irmão. Aí já me argumentaram assim, olha, vai tentar entrar num tribunal de qualquer jeito, vai lá, vai de terno e vai de shorts, de camiseta, de regata, de boné, você não entra não. E eu falei, é mesmo, é verdade, realmente tem razão, vai lá. E por muito tempo eu aceitei isso e recebi, eu falei, é verdade. Só que quando a gente vai entendendo a paternidade de Deus, a gente vê que essa visão do pai juiz, do pai todo arrumadinho, do pai engomado, é o Deus que só pune, é o Deus que está olhando para nos punir, para nos pôr de castigo, para nos mandar para o inferno. E quando cai os nossos olhos e a gente vai conhecendo o Deus Pai, a gente descobre, irmão, meu pai terreno nunca me pediu para eu ir para a casa dele de terno e gravata, irmão. Eu nunca fui indecente, eu nunca fui de qualquer jeito, mas meu pai nunca me pediu para ir de terno e gravata. E isso não é, irmão, uma afronta contra que os irmãos acreditavam, não, irmão. É só para a gente entender como a gente cria barreiras no relacionamento com o Pai.
Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é um Deus presente. Mas existem aqueles, irmão, que não tiveram a criação do pai terreno. O pai não o criou, né? Tem uma brincadeira aí fora, né? Que o pai foi comprar cigarro e não voltou, né? O pai foi comprar cigarro, vou ali comprar cigarro, não voltou mais. E o que dizer, irmão? E o que dizer dessas pessoas que não tiveram contato com o pai? Se coloca, eu não sei se os irmãos têm alguém aqui nessa condição, mas se coloca nessa condição agora. Aí você vem para a igreja, você se converte. Como é que você vai se relacionar com Deus? Você vai se relacionar com Deus e quando as coisas derem errado, a sua visão de paternidade está ausente, foi embora, não está junto. A gente fala, eu acho que Deus é assim também, Deus não está tão assim ligado em mim como meu pai. Inconscientemente, a origem e a visão que a gente tem paterna é transferida para o relacionamento com Deus. A gente acha que Deus se esqueceu da gente, a gente acha que Deus tem filho favorito. Deixa eu já dizer aqui, irmão, Deus não tem filho favorito. Todos nós somos filhos dele igualmente. O que Deus tem é filhos mais dedicados, né? Eu falo aqui sempre do Gabriel, meu irmão mais novo, o caçulinha, né? Mas por que, irmão? Eu falo, toda vez que ele chega, abraça, não solta a minha mãe, agarra, beija, e minha mãe responde, ela abraça de volta, ela corresponde ao que o Gabriel faz. Dos outros 5, ninguém mais faz isso. Dos outros 5, ninguém chega, agarra o pescoço dela e não solta mais, só o bebezinho da mamãe. E a mãe corresponde ao que o filho está fazendo. Mas a mãe ama os 6 da mesma, e pelo menos eu acho, da mesma maneira, irmão. Deus não tem filhos favoritos, Deus tem filhos mais dedicados. É isso, irmão. O que nós precisamos nesta noite é olhar para a nossa visão paterna terrena e olhar como estamos se relacionando com Deus, irmão. Deixa eu dizer, irmão, esta série, esta palavra quer desbloquear muita coisa em nossa vida, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está distante de muitos de nós, pelo relacionamento que nós tivemos com o nosso Pai na terra. Nós estamos transferindo. Eu já vi crente que não foi criado pelo Pai, falando que Deus esqueceu dele, que Deus não estava nem aí para ele, para ela, que Deus olhava para o outro diferente do que olhava para ela. Tudo isso, sabe o que é? Transferência de visão paterna terrena para com Deus. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para que isso caia em nome de Jesus. Deus é Pai, mas não é como seu Pai. Amém? Vamos seguir. Deus não pode ser interpretado por nossas feridas. Abra comigo aí em Salmo 103, versículo 13. Depois nós vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 17. Marque aí esse ponto. Deus não pode ser interpretado por nossas feridas. Amém? Salmo 103, 13 diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Agora Tiago, capítulo 1, versículo 17.
Olha o que a palavra vai dizer. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem de quem, irmãos? Do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Algumas versões diz que nele não há sombra nem variação. Amém? Então, irmãos, todo dom perfeito vem de Deus. Todo dom perfeito, toda boa dádiva é do Senhor que vem. Agora, o que nós precisamos entender, lá em casa, eu sou acusado de algo, irmão. Eu sou acusado de bipolaridade. Eu não tenho diagnóstico não, mas eu sou acusado. As meninas falam, quem é que está chegando aí? Quem é que está chegando aí? Qual fase do pai está chegando? Hã? Você não fala isso? Mas eu sou acusado, irmão. Talvez a gente saia para trabalhar alegre, bem, mas durante o dia é fechada, é xingamento, é cliente mal educado. Só eu que passo por isso aqui, irmão. A vida é terrível, né, Carol? Os clientes querem conversar na cadeira, né, da dentista. Misericórdia, irmão. Que tribulação. É terrível. Você sai bem e quando você volta em casa, você já está com a cabeça já. E às vezes você acaba descontando em quem não tem nada a ver. Você se fecha. No meu caso, muitas vezes eu me fecho. Eu não falo nada, eu falo, deixa eu no meu cantinho, deixa eu quietinho aqui, deixa eu tomar meu banho, deixa eu ficar aqui no quarto. Agora, se as meninas crescendo, a Mariana, a Manu e a Maitê, crescendo, observando isso em mim, é uma falha, eu preciso melhorar. Só que eu não vou ser perfeito. Por mais que eu criei elas, aliás, quando a Mari ia nascer, na verdade, quando nós soubemos que ia vir ao mundo, eu disse, eu não vou deixar ninguém criar minha filha. Eu vou criar ela, eu vou ser o pai dela, eu vou ser presente. Eu tinha 18 anos, irmão. Eu conheço meninos, né, amigos meus, homens hoje, né, que na mesma época, nunca quis saber dos filhos. Na mesma situação, abandonou a namorada, a que estava próximo dele, e nunca teve contato com o filho. Eu falei, eu não consigo ser assim, eu vou criar minha filha. Mas o fato é, por mais que eu fui um pai presente, vieram as outras para complementar a família, eu vou falhar, irmão. Por mais que eu sou um servo de Deus, por mais que eu sou um pregador da palavra, eu vou falhar. Agora, se as meninas olharem para mim e transferirem os meus atos ruins para Deus, elas vão ter problema. Se elas olharem para mim e achar contato, se elas ficar assim, será que hoje eu oro ou não? Será que Deus está bem para ouvir minha oração? Será que eu oro? Será que Deus está bipolar hoje? Será que Deus está tranquilo para ouvir minha oração? Aí a gente precisa ouvir o que a palavra diz. Deus não é
bipolar. Deus sempre vai estar bem. Nele não há sombra nem variação. E aliás, está deixando claro para nós, toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes. Este é o meu e o teu Pai, irmão. Ele não é inconstante. Você não precisa ter tato para falar com Deus, como talvez você teve com o Pai da terra. Você não precisa esperar um dia bom. Você não precisa esperar o dia do pagamento. Você não precisa esperar o dia que a carteira está cheia. Você não precisa esperar o dia que ele está com saúde. Não, irmão. Todo dia é dia, toda hora é hora de falar com o nosso Pai, irmão. Nele não há sombras inconstantes, irmão. Nele não há sombra nem variação, irmão. Aliás, o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus, irmão. Por isso, o convite para nós aqui é: Deus não pode ser interpretado através das nossas feridas com o nosso Pai. Talvez você está me ouvindo aqui, você diz: olha, mas meu pai, não tenho o que falar dele. Meu pai, olha, foi intocável. Vamos ver o que na sequência aqui a gente fala sobre isso. Amém? Segundo ponto, pare de esperar de Deus as reações que você conheceu na sua casa. Pare de esperar de Deus, irmão, a reação que você teve com o seu pai, o que você aprendeu. Como eu disse, talvez até com a sua mãe, que te criou, que foi pai e mãe. Às vezes a gente fica em contato com Deus, porque a gente tem uma experiência lá. Lá atrás, na nossa convivência com nossos pais, nós tivemos situações que fomos pedir algo, que precisávamos de algo, e a reação que você obteve ali, muitas vezes você transfere para Deus. A forma que teu pai te educou, a forma que o teu pai te ensinou muitas coisas, ou deixou de ensinar, é natural, irmão, a gente transfere para Deus. Mas nessa noite, de verdade, o que Deus quer nos ensinar, que Deus, ouça isso aqui, irmão, grava isso, por favor. Deus não é um pai melhorado, irmão. Tem muito crente que está com a visão que Deus é um pai melhorado. Não, irmão, Ele é o Pai supremo. Ele é o Pai que não há nenhum tipo, irmão, de dano, de coisa ruim nele, irmão. Como eu disse aqui, eu tenho falhas, eu tenho dificuldades, mas as meninas precisam entender, como eu disse semana passada, meu pai está aqui, serve a Deus comigo, mas no mundo espiritual, nós somos irmãos em Cristo. No céu não haverá pai, mãe, irmão, no céu haverá irmãos. Nós teremos e temos já o mesmo Pai. Amém? Eu me lembro uma experiência que eu tive quando a Manu era pequena ainda. A Mari já era um pouquinho maiorzinha, a Manu pequena. E eu orando, falando com o Senhor sobre o futuro delas e como eu gostaria de dar a elas, na época ali, uma vida melhor, uma condição melhor. E eu orando, eu falava: Senhor, como eu posso dar uma condição melhor para as minhas filhas? E quando eu orei, falando minhas filhas, Deus, é como se Deus falasse assim: suas? Como que é? Repete aí. A hora que eu falei minhas filhas, parece que a frase subiu assim, sabe? Ficou na minha frente. Suas filhas?
antes da Mariana, da Manuela, da Maitê ser minhas filhas, elas são filhas de Deus, irmão. E o Pai cuida. Vem, Gael, vem pregar aqui, vai, Gael. Glória a Deus, irmãos. Por isso, irmão, pare de esperar as reações de Deus. Como tem sido a sua oração, irmão? De verdade. Pare agora e olhe para a sua oração, irmão. Como tem sido a sua oração? Você tem chegado na presença de Deus com formalidades, com palavras difíceis, como um Deus, um Pai distante? Nessa noite, Deus quer nos aproximar dEle, irmão. Deus quer nos lembrar que Ele é o nosso Pai, mas não é como o seu pai terreno. Seja qual for a experiência que você teve, abandono, criação severa, ou até mesmo uma boa criação, irmão. Eu não sei qual é o seu contexto. Seja qual for dessas três, eu quero te dizer, irmão, que nem se compara a relação que Deus quer ter com a gente. Se foi de um pai ausente, Ele é bem presente. Se foi de um pai severo, Ele é o pai que pega no colo, que tem contato com a gente. Se foi um pai, irmão, que te abandonou, irmão, se foi um pai que na verdade foi um pai bom para você, Deus é infinitamente melhor. Terceiro ponto, irmão. Quem não se vê como filho, se relaciona como um estranho. Vamos ver isso em Romanos capítulo 8, verso 14 ao 17. Como você se enxerga, irmão, perante Deus? Como eu disse aqui, por diversos anos, a igreja foi ensinada a esse Deus distante, irmão. Esse Deus que só olha para punir. Esse Deus que só olha para ver. Foi no culto hoje? Bateu o cartão? Tá com a ceia em dia? Tá? Como que tá aí? A gente foi ensinado que Deus é assim, irmão. Mas a gente vê na palavra que Ele é um Pai que nos ensina, irmão. Para aqueles que já tiveram filho, talvez tem filho pequeno, o Glauco e a Jéssica acho que estão passando isso com o Gaelzinho usa fralda ainda, né? No modelo da religião, irmão, que a gente foi ensinado, é mais ou menos assim. O Gaelzinho está ali toda hora trocando fralda. Esses dias o Glauco chegou aqui, mas rapaz, a fralda é cara, hein? Tive que comprar lá, que pacote de fralda cara. E vamos supor que o Gael está gastando muita fralda, está fazendo muita sujeira. Toda hora tem que trocar, toda hora, fazendo sujeira. Aí vamos supor que o Glauco fala assim, vamos fazer o seguinte, eu não vou trocar mais fralda não. Em vez de jogar fralda fora, eu vou jogar o Gael fora. Isso é inimaginável. A gente foi ensinado assim com Deus, irmão. A gente foi ensinado que Deus não tem paciência de limpar nossas fraldas, que Deus não tem paciência de limpar nossas sujeiras, e ao invés de jogar as fraldas fora, Ele descarta a gente. Esse é o Deus distante, esse é o Deus, a consciência, que nós não temos a consciência de Pai, porque o Deus que tem a consciência, e nós temos a consciência que Deus é nosso Pai, a gente sabe, irmão, que Ele entende. Aliás, Salmo diz que Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó. Quando Ele estava vindo na cruz, irmão, Ele sabia que a gente ia dar trabalho. Quando Ele estava indo na cruz por Pedro,
Ele sabia que Pedro, mesmo falando que não ia negar, Pedro nega 3 vezes, irmão. Pedro falando que ia ir com ele até a morte. Talvez Jesus, se pudesse falar ali, diria: Pedro, você não sabe o que você está falando, rapaz. Para de sujar a fralda, Pedro. Para. Mas Deus não faz isso. Jesus dá mais uma chance, outra chance, 3 chances para Pedro e diz: vão, meu filho, quando você se converter, quando você amadurecer, quando você for o filho mais velho que eu quero que você seja, Pedro, você vai confirmar os seus irmãos. É engraçado, olha essa fala, você lembra dessa fala de Jesus para Pedro? Pedro, quando você se converter, confirma quem? Os teus irmãos. Pedro, quando você se converter, quando você amadurecer de verdade, tenha paciência com seus irmãos também. Saiba que eles são crianças, adolescentes, jovens. Saiba, Pedro, que você erra também. Confirma teus irmãos, Pedro. Olha só o que diz as Escrituras, Romanos 8, do 14 ao 17, diz assim: porque todos que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Eu li esse versículo semana passada, né? Olha a continuação dele. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Irmão, essa também é uma mensagem difícil, irmão, porque a nossa mente está programada para agirmos como escravos, para agirmos e tratarmos Deus como um Deus distante, rígido, um Deus apenas juiz, severo. Para aqueles que têm um pouquinho mais de idade, onde os pais eram severos, que ajoelharam no milho, que tomaram palmada na mão, é mais difícil ainda. Teve gente que ficava de castigo, que apanhava, e o pai dizia assim, e não dava jeito: esse menino, essa menina é terrível. Quantos pais, eu já não sei o que fazer, vou colocar no internato. Não teve isso numa época? Agora imagina essa pessoa se convertendo, irmão. Como que ela vai olhar para Deus? É o Deus severo, é o Deus distante, é o Deus que te abandona, é o Deus que pega você quando você aprontou e falou: você vai pagar, você vai dormir fora de casa, você vai para a rua, você não vai comer. Teve pai assim ou não? Já ouviu história assim? Ah, é? Você fez isso? Você não vai jantar hoje, você não vai almoçar hoje. Você fez isso? Pode ir embora da minha casa, não é assim? Aí a gente vem para a igreja, a gente acha que Deus é como o nosso pai terreno, que se a gente não fizer as coisas certinhas, se a gente sujar a fralda, Ele vai jogar a gente fora, ao invés de jogar a fralda. Mas não, Ele nos amou. A Jéssica leu aqui, sabendo que a gente era aqueles que sujava a fralda constantemente, ainda pecadores, Ele nos amou, irmão.
Por isso desbloqueia hoje a tua mente, irmão. Traz o Deus que você só vê no trono lá, todo poderoso, barbudão, com a barba branca, só mandando. Traz Ele para um Deus pessoal, que a Bíblia diz, mora dentro de você. Aliás, quando você for orar, por favor, não é o Felipe que está falando, muda. Ouça o conselho de Jesus. Começa dizendo, Pai, me ouve. Pai, estou aqui de novo. Grita ao Pai, chama o Pai, irmão. Mas não chama só para as coisas difíceis, não. Não chama só quando você quer abrir o vidro de palmito. Pai, meu pai é um 0800, irmão. Todo mundo. Pai, vem aqui, pai. Pai, vem aqui. Eu também faço isso. Só nas coisas difíceis, irmão. É que meu pai é um pai, como que fala? Que é um nível a mais. Tem outro. Como? Premium, Eu sou pai, mas meu pai é um pai premium. Ele já sabe com certa coisa que eu não sei. Então, irmãos, para de chamar o Pai apenas quando as coisas estão difíceis. Ele quer se relacionar com a gente diariamente, irmãos. Renuncie. Isso aqui é importante, irmão. Nós estamos caminhando para o final. Renuncie toda projeção errada de Deus como Pai, irmão. Renuncie. Eu já vi de tudo nessa vida, irmão. Como a gente foi criado aqui, a gente já viu de tudo aqui, irmão. Eu já vi pai levando filho para a boca de fumo. Eu já vi pai sendo conivente com os filhos virando assaltante. Eu já vi pai dando risada do filho fazendo coisa errada. Aliás, conheci pai pouco tempo atrás que sentava e fumava maconha, usava droga com o filho na mesma sala, irmão. Eu não estou falando de coisa distante, não. Eu estou falando de próximo de nós. Mais próximo do que a gente imagina. Quebre, irmão, toda a projeção que você teve. Deus está distante de nós, irmão. O Pai Celeste está distante de nós. Porque a gente projetou toda a experiência de Deus com o que a gente teve na terra, com a visão de pai que a gente teve na terra. Deus é pai, mas não é como seu pai, irmão. Por favor, Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai dizer, depois a gente passa aqui e compra. Se Ele não for comprar, irmão. Deus nunca vai dizer, irmão, hoje não. Se Ele quiser te dar, se Ele quiser fazer, ou se Ele não quiser fazer, Ele vai falar para você, por que não? Não projete, irmão, não projete as más experiências que você teve com seu pai em Deus. Deus não é um pai melhorado, irmão. Ele é o Pai Supremo. Aleluia. Deus está nesse lugar, irmão. Vai pedindo para Deus de verdade, irmão. Por favor, fala, Senhor, se há alguma coisa que eu não entendi ainda, que a minha visão não foi aberta, por favor, Pai. Eu quero ter um relacionamento contigo pleno. Eu quero ter um relacionamento contigo de pai para filho. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Filipe, um dos apóstolos, disse, Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus vira para ele e fala, Felipe, eu estou aqui com você esse tempo todo. Às vezes é assim com a gente, irmão. A gente está na igreja e está falando, Deus, Jesus, mostra-me o Pai. Aí Ele nos lembra que já mora dentro de nós faz anos. É a gente que não se relaciona, irmão. Quantos dias pela manhã você fala com o Espírito Santo, irmão? Fala a verdade.
Você não conversa nem com você mesmo, tão emburrado que você anda? De manhã, conversa com o Espírito Santo, irmão. Espírito, eu sei que tu está aqui me ouvindo. Pai, guia meus passos. Senhor, mostra o caminho que eu tenho que ir. Abre a porta, Senhor. Eu tenho orado nesses últimos dias, irmão. Eu tenho orado, falado com o Pai, falado com o Senhor. E o que eu tenho dito para Ele é: Senhor, eu não quero entrar em uma pilha, né? Da necessidade de ter que ser usado todo dia, toda hora. Eu quero que o Senhor, quando precisar de mim, Pai, o Senhor me direcione aonde o Senhor quer que eu seja usado. Se o Senhor precisar que eu dê uma palavra para alguém, se o Senhor precisar que eu dê um auxílio para alguém, o Senhor vai me guiar até lá. Mas eu não vou entrar na pilha de achar que relacionamento com Deus é só se eu estiver sendo usado todo dia, toda hora, para pregar, para expulsar demônio, para dar profecia. Não, irmão, relacionamento com Deus é no dia a dia, é como pai e filho. É dizer: Pai, hoje eu estou indo trabalhar, vem comigo. Pai, hoje eu estou indo passear com a minha família no shopping, vem comigo também. Ele só não vai no carnaval, irmão, esquece, hein? Carnaval Deus não pula. Glória a Deus, o Pai não gosta. Para encerrar, irmão, para você que teve um pai bom, seu pai não te abandonou, seu pai criou você, você não tem o que falar do seu pai. Vamos ver o que Deus diz esse. Mateus capítulo 6, verso 32. E eu encerro dizendo isso, irmão. Deus é a fonte da paternidade. Deus é o Pai perfeito. Ele não é um pai melhorado. Deus é o Pai perfeito. Olha o que Jesus disse: pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai celestial de vocês sabe que precisam dela. O contexto aí é de alimentação, é de vestuário, é de roupa, é de comida, é de cuidado. Jesus está falando: olha para as aves do céu, olha para as flores no jardim, eu cuido delas. Aí ele diz assim, ó: não tem vocês muito mais valor do que elas? Muito mais valor que elas? Descansa o coração. Quem faz isso, quem se preocupa é gentil, é pagão. Pagão tem Deus para todo quanto é coisa, mas vocês só têm um Deus, que aliás é o nosso Pai. E ele diz assim, ó: o gentil corre atrás dessas coisas, ficam ansiosos, mas o Pai celestial de vocês sabe que precisam delas. Deus é um Pai perfeito. Para o jovem rico chega chamando Jesus de bom mestre, lembra disso? Jesus disse assim: como você me chama bom? Só há um que é bom, que é Deus. Ele está dizendo: jovem rico, você está me reconhecendo como Deus? Porque se você não me reconhecer, nada do que eu falar vai bastar para você. Mas o fato aqui é, irmão, Jesus quebra aquele paradigma que a gente diz: aquela pessoa é tão boazinha, por que ela vai para o inferno? Aquela pessoa é tão boazinha, não faz nada de errado. Aí Jesus vem e diz: só há um que é bom. Talvez a experiência que você teve com seu pai foi de tudo tranquilo, irmão, mas deixa eu te dizer, a paternidade de Deus é infinitamente melhor.
Deus não é o seu pai melhorado, não é o seu pai gourmet, não, irmão, é seu pai infinitamente melhor. Amém? Vamos orar, se coloque em pé. Talvez essa palavra não fez tanto sentido para você hoje, talvez você não julgou não ser necessária, mas deixa eu te dizer, irmão, ela foi cravada no seu coração hoje. Você vai ver no decorrer dos dias o seu relacionamento com Deus mudar. Toda vez que você for orar, toda vez que você for fazer algo, você não vai lembrar do Deus distante. Aliás, qual é o nome de um dos nomes de Deus mesmo? Diga assim, Emanuel. Não é o Manuel da padaria não, irmão. Não é o Manuel da padaria não. É Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Olha lá a Manuela dizendo, Aparecida já. Emanuel é Deus conosco. Jesus disse, eis que eu estarei com vocês todos os dias. Noção de paternidade, irmão. Aliás, uma paternidade ruim. Eu julgo dizer, irmão, eu sou ousado em dizer que 90% dos problemas que a gente tem no Brasil é por uma má paternidade. Eu faço um convite para você. Vá no presídio, qualquer presídio do Brasil, qualquer. Leva uma prancheta, uma caneta na mão e sai perguntando para ele lá: você foi criado por seu pai? Você conhece seu pai? Cadê seu pai? Alguns vão dizer assim, nunca nem vi. Outros vão dizer, está preso também. Outros vão dizer, morreu no crime. Fui criado pela minha mãe, pela minha avó, pela vizinha, por uma tia. Irmão, tem mulher que cria muito melhor, mas por mais bem intencionada que uma mulher for, irmão, ter um homem de Deus, um homem ligado com o Senhor, faz falta demais. Você pode dizer assim, eu fui criado pela minha mãe, eu estou aqui. Deixa eu dizer, você está aqui, mas você está paralisada em muitas áreas, e nem sabe. A falta que o seu pai fez, a falta que entender Deus como um pai pleno faz para nós, irmão, ela é inimaginável, irmão. Bloqueia a gente. Bloqueia, sabe por quê? O pai foi feito para proteger, suprir necessidade e dar destino. Essas três coisas é função do pai. Não adianta, irmão. Por mais que a mãe é bem intencionada, papel do pai é suprir, proteger e dar direção. Se você e eu não tivermos isso com o nosso pai terreno, dá glória a Deus que a gente veio, se converteu, irmão. Deus começa a fazer isso com a gente, mas você precisa entender Ele como um pai pleno, não como a figura que você teve. Você precisa desbloquear hoje, irmão. Você não é órfão. Por favor, irmão, por favor, com todo carinho, fala para o irmão do lado aí, você não é órfão, com todo carinho. Por favor, você tem pai. Por favor, irmão, entenda isso, por favor, nessa noite, irmão. Por favor. E esse pai que a gente tem é o pai perfeito, que protege, supre e dá destino. Sem você perceber, Ele tem te protegido e tem suprido sua necessidade, mas você está bloqueado no destino, porque você não vê Ele como um Pai Supremo ainda, porque você não o reconhece, não quer, irmão. Quantos filhos rebeldes?
saiu de casa na adolescência, na juventude, eu que vou tocar minha vida. Lembra o filho pródigo? Olha, irmão, o pai foi atrás do filho pródigo, nós vamos chegar a ele mais para frente lá, mas só rapidamente, o pai da parábola foi atrás do filho pródigo? Não. Ele ficou, diga assim, ó, ele ficou sem destino. Ele ficou sem destino. Até acabar tudo e ele desejar comer as bolotas dos porcos. Quando ele chegou ali, ele falou, ele não falou voltar para a casa do pai, eu vou voltar e ser servo, mentalidade de escravo. Eu vou voltar e vou trabalhar para o pai. Mas quando ele tem a mente, irmão, entendendo que ele tem pai, e retorna, sabe o que a gente está fazendo aqui nessa noite? Retornando à origem, retornando à casa do pai. Você é crente há anos, mas você está vivendo sem destino. Hoje você está voltando para a casa do pai. Quando ele aponta no portão, o pai diz o quê? Pega a espingarda que eu vou acertar daqui. É isso que o pai fala? Vamos fazer uma festa. Pega o novilho cevado, pega a capa, pega o anel, pega a sandália. Esse meu filho estava morto e reviveu hoje. Deus quer dar destino para a gente, irmão. Não importa, irmão. Sem você perceber, você resmungando, Ele tem te suprido e te protegido. Mas você está bloqueado no destino. Deus quer limpar hoje, Deus quer dar para nós hoje, irmão. Deus é o Pai perfeito, louvado seja Deus. Glória a Deus, te louvamos, Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Por favor, não replique, não projete a experiência paterna que você teve na terra em Deus, irmão. Por favor, irmão. Não dá para comparar, irmão. Não dá para comparar. Não projete, irmão. Não projete. Diga isso para o Senhor. Fala, Senhor, meu pai foi bom. Meu pai cuidou de mim. Mas eu quero viver isso que foi pregado hoje aqui. Eu quero viver a plenitude da tua paternidade. Ou talvez você foi abandonado, ou talvez você não foi criado pelo seu pai, e você projetou isso em Deus, e você quer agradar a Ele pelas obras que você faz. Você acha que quanto mais você fizer, você vai ser mais aceito, mais aceita. Você acha que vai poder agradar a Deus fazendo, como Marta. Você acha isso? Ou talvez seu pai foi abusivo, teu pai foi severo, e você vê Deus como um chefe, dentro da sala dele, que não dá para ter contato, inacessível. Nós já estamos diante do trono de Deus. Nós somos filhos, cordeiros com Cristo. Obrigado, Jesus. Tira toda a visão, toda a má compreensão, Pai. Tudo aquilo que está impedindo um relacionamento de pai e filho, Pai. Por favor, Jesus. Tudo aquilo que está impedindo a gente de se relacionar contigo, pela má experiência que a gente teve, Pai, na terra. Por favor, Pai. Oh, o Senhor é glorioso, é misericordioso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra que abre nossa visão, que nos ajuda a caminhar, que nos coloca no rumo certo, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que esta palavra fique gravada em nosso coração. Deus é Pai, mas não é como nosso Pai, irmãos.
Que essa palavra fique gravado no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estiveram aqui presentes. Domingo estamos aqui, permitindo Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado a cada um presente, nossa visitante, Deus abençoe, amém, Deus abençoe cada um, você que está na live, que Deus abençoe, compartilhe essa mensagem para a glória de Deus. Claro, eu ia orar, você acha que não? Cadê a Maitezinha? Tetê. Hoje a Maitê completa 4 anos, nossa filha mais nova, a caçulinha, bebezinha da mamãe. Vou chamar minha mãe aqui, amém? Para orar por ela. A Maitê, irmãos, tem muitos livramentos, desde o dia que ela veio ao mundo. Já nasceu enrolada lá no cordão umbilical, depois teve acidentes, mas o Senhor livrou ela de todas as coisas, amém? E ela está aqui completando 4 anos para a glória de Deus. Vamos orar. Paz do Senhor, igreja. Para a gente é muita bênção, né? Orar pela Maitê, pelos 4 anos de vida, porque é o que ele falou. Falando assim, a gente parece que não, mas foi um dia, assim, foi um terror, né? E a maneira que tudo foi feito, e a gente vendo ali que na terra não teria jeito, mas confiando no Senhor, e o Senhor devolveu ela para nós, assim, né? Saudável, linda, e isso é motivo da gente agradecer a Deus todos os dias, amém? Senhor Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida da Maitê, Jesus. Até aqui o Senhor tem cuidado, até aqui o Senhor tem livrado. E eu te peço, meu Deus, que todos os dias da vida dela, o Senhor seja com ela. Porque eu sei que nesse coração já existe o amor, Senhor, por ti. Já existe o temor, Senhor, e que o Espírito Santo já faz parte da vida dela, Senhor. Tudo, Senhor, é demonstrado pela maneira dela ser. A gente consegue, Senhor, ver o amor, a dedicação e a maneira que ela fala, como é amorosa, e tudo isso é para a sua honra e sua glória, Jesus. Eu te agradeço pelos 4 anos da Maitê, e o Senhor sabe, daquele dia que não foi fácil para ninguém, mas todos nós oramos e nós cremos. Então, todos os anos, sim, é motivo da gente agradecer. Obrigado, aliás, todos os dias é motivo de agradecer pela vida da Maitê. Obrigada, Jesus. Que seja por muitos e muitos anos, que ela sirva ao Senhor com todo o amor e carinho que a gente vê ela demonstrando. Obrigada, Jesus, pela vida dela. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amém? Obrigado, Senhor, aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer